No vídeo de hoje, eu vou te trazer aqui as sujeiras mais engraçadas da Vila do Chaves. Existem diversos momentos que os personagens deixam tudo na vila muito sujo e sujam uns aos outros. Então eu vou te falar aqui os momentos mais engraçados. Então, roda a vinheta. Bem, galera, existem várias cenas em Chaves que nós vemos aí que os personagens fazem muita sujeira. E uma dessas cenas acontece em um episódio que o Chaves e o Kiko estão tentando fazer um bolo. Nesse episódio tudo é muito engraçado, principalmente porque o Chaves descobre que os ovos andam e quebram. A cena que o Kiko fala, olha a mosca, e faz o Chaves comer farinha. E o Kiko também faz o Chaves também faz a mesma coisa com o Kiko. E esse episódio acaba sendo muito engraçado porque os dois fazem muita sujeira na casa da Dona Florinda. E principalmente porque esse é um dos poucos episódios que aparece um pouco mais naquela cozinha. Sem falar no episódio do aniversário do Kiko, né? Normalmente quando aparece a casa da Dona Florinda, eles sempre dão destaque para os cenários da sala de estar dela. Agora vamos para o próximo episódio, que eu vou falar sobre o restaurante da Dona Florinda. Esse episódio também teve bastante sujeira feita, porque nesse episódio, o Chaves e a Chiquinha estão tentando ajudar a Dona Florinda e o professor Girafales a terem um bolo. A Dona Florinda pede para o Chaves comprar um bolo e não deixar o professor Girafales descobrir que esse bolo é comprado. Ela vai falar que ela que fez. A Chiquinha e o Chaves acabam fazendo esse bolo e ir parar no vaso sanitário. E aí o Chaves e a Chiquinha decidem que é melhor eles fazerem um outro bolo. E aí você vê que eles, quando eles estão tentando fazer o bolo, eles fazem muita bagunça. Tem aquela famosa cena que o Chaves deixa ovos caírem no chão, que ele vê que eles estão andando. Aquela cena muito engraçada que eles estão tentando seguir a receita e tudo que eles colocam de forma exagerada. O bolo não fica bom de jeito nenhum. Então, principalmente porque mostra um pouco da inocência de duas crianças que têm 6, 7 anos de idade tentando fazer um bolo sozinhas. Acho que isso melhora a cena. Acho que uma coisa que até mesmo o Roberto Gomes Fernandes falou que eu concordo com ele é que Chaves tem essa inocência e essa ternura. Uma das coisas que mais torna Chaves engraçado. A ternura conquista o público. Agora vamos lá, porque a próxima cena eu vou falar sobre outro tipo de sujeira. Você se lembra daquele episódio Como Sujar a Roupa do Kiko? Aquele episódio é um dos primeiros episódios das décadas de 73, no comecinho de Chaves. Naquela época, o elenco de Chaves contava apenas com Carlos Villagrán, Carlos Villagrán, Ramon Valdez, Roberto Gomes Bolanhos, Maria Antonieta de Las Neves e Florinda Mesa. Chaves, Kiko. Não. Eu vou pagar com a mesma moeda para aprender a parar de... Dona Florinda, Seu Madruga e Chiquinha. Esses eram os personagens que continham no elenco. E aí, a gente tem aquela cena que a Dona Florinda pede pro Kiko não sujar a sua roupinha, porque eles irão ir para uma festa de gente muito elegante. E aí, a gente tem muitas cenas engraçadas deles tentando sujar o Kiko, até que eles finalmente conseguem, e acabam deixando o garoto muito sujo. Aliás, ele mesmo se suja. Agora vamos pro próximo episódio, porque o próximo episódio também é legal. Você se lembra daquele episódio que as turmas do Chaves resolvem fazer uma pintura? Tenho certeza que você se lembra que tem um episódio que a turma do Chaves se suja com tinta. Isso porque o seu Madruga está pintando as portas da sua casa, ele acaba pintando o Kiko, pintando a Dona Florinda, ainda dá tempo do Chaves ficar sujo e fica toda uma sujeira de tinta. Outro episódio que eu quero citar aqui é Os Gesseiros, de 79. Esse episódio é um episódio em que o seu Madruga está engessando as paredes do segundo pátio. E aí, a gente tem o Chaves se sujando com o leite de burra, o Kiko, o próprio seu Madruga e até mesmo a Dona Florinda. Existem duas versões desse episódio, e uma dessas versões, a Dona Florinda é que acaba ficando com o corpo todo preso de gesso. E outra versão, que é a primeira versão que foi gravada em 78, se eu não me engano, para quase 79, a gente tem o Kiko vivendo todo sujo de gesso, e inclusive uma curiosidade pra você, eles foram bem realistas nessa cena, porque o gesso realmente é muito duro, difícil de quebrar, e eu não tenho certeza se aconteceria exatamente daquela maneira, mas acho que a pessoa ficaria assim presa, porque o gesso seca rápido e é muito resistente. Agora vamos para um outro episódio que a turma do Chaves resolveu se sujar, que foi no episódio A Guerra é de Terra. Outro nome que esse episódio recebeu foi O Castigo do Kiko. Nesse episódio, a turma do Chaves está tentando deixar bem claro, tentando deixar a vila limpa. Inclusive, eu só assisti esse episódio uma vez na minha vida e demorei pra descobrir, 2023,
Eu assisto Chaves desde os meus 6 anos. Eu fui descobrir aos meus 15 anos que existe esse episódio, sinceramente pra você. Existem muitos episódios que a gente não conhece e a gente acaba descobrindo até mesmo no próprio YouTube. Agora vamos aqui porque o Kiko acaba atrapalhando todo mundo. O Chaves e a Chiquinha, por exemplo, estão tentando limpar a sujeira. A vila começa no começo do episódio toda suja. O Kiko começa a ficar sujando e atrapalhando. Uma coisa triste nesse episódio é que o Chaves leva a culpa o tempo todo. Ele apanha muito e acaba levando a culpa o tempo todo, que é ele que está sujando a vila. Porém, a gente tem uma cena em que finalmente é descoberto que é o Kiko que está sujando a vila. E aí acaba que ele se dá mal. Parar! Apontar! Fogo! Porque, inclusive, água também vai ser levada em consideração como se fosse sujeira nesse tema aqui. Para poder juntar e não ter que fazer um vídeo às águas de Chaves. Aí não dá, né? É o navio? Vamos lá. Aí a gente tem o Kiko levando um baita de um castigo. O Kiko fica enfaixado. Eles deixam os olhos tapados. Eles tapam os olhos do Kiko e agora eu queria saber por quê. Mas então, o Seu Madruga, a gente tem o professor Girafales perguntando se eles estão prontos. E o Seu Madruga, a Chiquinha e o Seu Barriga jogam água no Kiko para ele aprender a manter a vila limpa. Vou te falar de mais 2 episódios, mas antes eu quero fazer o que vocês gostam assim, que eu gosto de fazer uma divulgação do nada aqui. Vocês já foram visitar a exposição de Chaves que está acontecendo aqui em São Paulo? Pois acho que você deveria ir, porque o Museu da Imagem e do Som abriu uma exposição que você pode ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Inclusive, eu ainda nem falei que terça-feira é gratuito. E sem falar que estudante paga meia entrada. Se eu fosse você, eu ia visitar. São mais de 20 cenários dessa exposição. Ficou tudo muito lindo. Tem coisa de Chaves, Chapolin, a Casa da Dona Florinda. Você consegue visitar a vila. É uma nostalgia gigantesca. Agora, dando sequência, eu vou dar aqui com os 2 últimos episódios. Bom, galera, você se lembra daquele episódio da falta de água na vila? Esse episódio também é engraçado porque acontece o seguinte. Todo mundo ali tá tentando pegar água. A gente tem algumas cenas, por exemplo, que o Seu Madruga e a Dona Florinda brigam pela água, porque eles querem os mesmos baldes. Tá todo mundo juntando água para poder beber e também para poder tomar banho. E claro que em algumas ocasiões, até mesmo para poder fazer comida. Aí a gente tem algumas cenas engraçadas, que é bem no final do episódio, que todo mundo acaba se molhando. O Chaves e o Kiko acabam tomando a decisão de jogar a água fora, já que eles não vão precisar, porque a água já voltou. Aí eles acabam molhando o Seu Madruga molha o seu barriga, molha o seu que tenta molhar o Seu Madruga, porque o Seu Madruga molha o seu barriga e o seu barriga acaba molhando o professor Girafales. O professor Girafales molha a Dona Florinda e ela acaba indo chorar. Esse episódio encerra de uma forma muito engraçada. Vou falar de um outro episódio, Abre a Torneira. Esse episódio também é de 1977. Inclusive, descobri também recentemente que ele existe. Se você não conhecia esse episódio, eu recomendo que você assista, porque esse episódio é risada garantida. Nesse episódio... Abre a torneira! Eles estão brincando com barro. E aí a gente tem a Dona Florinda pedindo para eles limparem. Eles vão lá no segundo pátio e pegam a bela torneira. Só que aí o que acontece? O Seu Madruga acaba fazendo... O Chaves acaba fazendo com que todo mundo fique molhado. Isso porque o Seu Madruga está tentando explicar para eles o que aconteceu, que eles molhou o Kiko. Isso porque ele acaba encenando a cena e fala que o Chaves gritou, que o Kiko gritou pro Chaves, abre a torneira. Só que o Seu Madruga acaba levando um pouco a sério a sua interpretação e grita, abre a torneira, de um jeito que faz o Chaves pensar que ele está mandando ele abrir a torneira. E aí o Seu Madruga acaba molhando o Kiko toda hora e até mesmo se molha. Então é uma cena engraçada, sem falar que temos muitas cenas engraçadas da turma tentando limpar a vila. E inclusive o Seu Madruga sendo o mandado para lavar a vila. Então esse episódio que aparece água, terra, são alguns dos melhores episódios que a vila se suja toda e fica uma verdadeira bagunça, uma verdadeira confusão. Se você gostou do vídeo de hoje, galera, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com todas as pessoas que você conhece, aproveitar e divulgar o meu Instagram, @PlanetaXespírito, e o meu TikTok, é só pesquisar PlanetaXespírito também, em todas as minhas contas é esse nome. Porque galera, até a próxima.